Quais são as suas regras? Para quem ainda não me conhece, eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres. E o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. E com isso você vai ter mais satisfação pessoal e relacionamentos mais prazerosos. Eu falo sempre sobre feminilidade e independência emocional. É um conjunto de comportamentos que a mulher deve desenvolver para ela encontrar esse contentamento que ela tanto busca. Às vezes ela busca no trabalho, às vezes ela busca na família, às vezes ela busca nos relacionamentos, nos filhos, ou seja, tudo isso fora dela. E não, esse é o tipo de comportamento que a gente tem que cultivar para encontrar dentro da gente o contentamento de ser uma mulher feminina, um contentamento de ter as nossas energias de yin e de yang equilibradas. Uma mulher que está com as suas energias equilibradas, ela consegue ter um relacionamento equilibrado, ela consegue ter uma saúde equilibrada, esse contentamento que ela busca na vida equilibrado, é uma vida equilibrada, porque na nossa vida, no universo inteiro, no mundo inteiro, tudo perde no equilíbrio. Então não há dia, somente dia, não há noite que termine em noite. Então há dia, há noite, há sol, há lua, há seca, há chuva, as estações do ano, tem todas as estações, porque cada estação é uma fase, é um ciclo. A lua tem as suas fases. Então na vida não tem você ser uma pessoa estática. Você tem que aprender. E quando eu convido você a aprender sobre feminilidade e independência emocional, é porque eu aprendi isso e eu sei o quanto é libertador viver a nossa essência, ter um olhar voltado para dentro, para as nossas questões pessoais, para as nossas questões emocionais, espirituais. Isso tudo a gente só consegue quando a gente tem esse olhar voltado para dentro. Então não adianta ficar falando que não tem tempo, não adianta ficar reclamando, não adianta, não é por aí. O nosso autoconhecimento, ou seja, tem que partir da gente. Se você não parar e não desenvolver o hábito de estudar, de se desenvolver pessoalmente, a mudança ela pode chegar na sua vida de uma forma que ela vai ser passageira ou de uma forma duradoura. Ou ela pode demorar anos para chegar. Então, quando a gente se conhece, quando a gente se desenvolve mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, o que acontece? A gente consegue encurtar o tempo de aprendizado na nossa vida, a gente consegue evitar burrice, a gente consegue evitar um monte de coisa. Há quem fale que o sábio, o inteligente, ele prevê um problema. O sábio nem passa perto desse problema. Então a gente tem que aprender a ser sábio. E as mulheres, elas têm esse poder de sabedoria, de se voltar para dentro, o poder de intuição, o poder de voltar para dentro do nosso ser e enxergar aquilo que outras pessoas não conseguem enxergar. Nós somos, com a nossa sensibilidade, com a nossa intuição, nós somos capazes de enxergar a aura do outro, a alma do outro. Mas para isso a gente tem que estar equilibrado, a gente tem que estar espiritualizado, a gente tem que estar emocionalmente bem. Porque a gente vai ver no outro o que está dentro da gente. A gente vai enxergar no outro o que a gente enxerga na gente. Então, se eu enxergo no outro alguma coisa de ruim, é porque isso está dentro de mim. Porque eu não consigo enxergar aquilo que eu não sei o que é. Então, isso é um caso que a gente tem que parar para pensar.
Então, desenvolver a nossa feminilidade é desenvolver a nossa sabedoria. Sabedoria de fluir como a água, sabedoria de ouvir, sabedoria de falar, de pedir ajuda, a sabedoria de entender que às vezes a gente não está bem, que muitas mulheres não param, aí vem uma doença, aí vem alguma coisa. Isso já aconteceu comigo. Eu era uma mulher tão na energia masculina que eu não parava. Eu tava ali tipo assim, ó, ninguém me detinha. Até que eu quebrei o meu pé nessa época e eu tive que parar com a minha rotina estressante, que começava às 5 da manhã e ia até 10 horas da noite. Eu não respeitava nem o meu repouso, porque tem certos horários do dia que é voltado para a energia masculina e tem outros horários que é voltado para a energia feminina. E a gente precisa respeitar esses horários. Se a natureza criou assim, então a gente precisa respeitar. Só que a gente acha que não precisa respeitar, acha que o nosso corpo aguenta, acha que o nosso emocional aguenta, só que não aguenta. Então, durante o dia, 6 horas da manhã, a energia masculina começa a prevalecer na gente, porque a gente tem que agir, a gente tem que acordar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Então, a gente tem que planejar, às vezes comandar uma turma. Então, é a energia que prevalece. Quando vai dando ali 6 horas da tarde, a gente tem que ir diminuindo a nossa energia masculina e dar vazão para a nossa energia feminina entrar. Por isso eu falo muitas vezes que o que acontece com as mulheres, elas saem de casa para trabalhar e chegam em casa naquele mesmo ritmo que elas começaram o dia. Mandando em todo mundo, comandando, reclamando, fazendo. E isso vai só estressando, e esse desequilíbrio causa muitos problemas de saúde. O desequilíbrio causa problema de saúde, isso é claro. Se você entrar em vários vídeos, em vários livros, se você vê aí, lê vários documentários, tem artigos científicos falando da energia masculina, da energia feminina. Dia desses eu estava assistindo um vídeo de uma mestra aí, lá de Xangai, eu acho. E ela falava assim, todas as perguntas que as pessoas faziam para ela falava assim, desequilíbrio de energias. Eu tô com doença autoimune, desequilíbrio de energia. Eu tô com problema de fígado, desequilíbrio de energia. A resposta dela era só essa, desequilíbrio de energia. Porque a energia, ela tá em tudo que é ser vivo. Então, se você ingere ali muito alimento que é do fogo, que é da energia masculina, vai causar um desequilíbrio dentro de você, faltando alimento dos aspectos da água, que é a essência da energia feminina. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, certo? E aí eu falei das emoções, falei dos problemas de saúde, agora eu falei dos alimentos, mas está em tudo na nossa vida. Tudo tem que ter esse equilíbrio energético. Então, falar de feminilidade, falar de equilíbrio de energias, não tem nada a ver com frescura. A gente ser aquilo que nascemos para ser, as mulheres serem aquilo que elas nasceram para ser, ela está vivendo a essência dela, a natureza dela. Só que eu sei muito bem que hoje em dia, se a gente não disputar, se a gente não concorrer, se a gente não se matar ali, a gente não consegue uma vaga que às vezes um homem vem e toma da gente. Só que isso, quem está falando isso é as feministas, elas que estão pregando que as mulheres têm que ser iguais aos homens. E se a gente for competir com os homens usando a energia que é predominante deles, a gente vai perder. Sabe, a gente pode até ganhar o emprego, a gente pode até ganhar o cargo, a gente pode até ganhar uma disputa, só que a gente vai perder na nossa saúde, porque a gente vai deixar de viver a nossa essência para viver a essência que não é a nossa predominante. É aquela que a gente tem que ter em alguns momentos da nossa vida e nos voltarmos para dentro. Então é por isso que eu quero propor para vocês, mulheres, esse novo estilo, esse novo modelo de empoderamento feminino. Esse empoderamento onde nós usamos a nossa própria energia
para conquistar alguma coisa. A gente usa a nossa própria energia para disputar o emprego, porque a energia feminina, ela é tão poderosa quanto a energia masculina. Então a gente não precisa se abdicar dela para conseguir alguma coisa. Basta a gente ter um equilíbrio, basta a gente saber usar cada uma no momento propício. E a gente vai ter saúde, vai ter paz de espírito e vai ter tanto esse contentamento aí que muitas mulheres buscam e que já foi uma busca também minha, assim, eu já busquei muito contentamento na minha vida. Então, eu criei essa série chamada Mulheres de Lua, até porque somos mulheres de lua, sim, somos mulheres de fases, nós temos os nossos ciclos, então temos as nossas fases. Temos os dias que estamos bem, os dias que estamos mais cansadas, os dias que estamos mais nervosos, mais carentes, enfim. O homem é um ser simples, racional. Mas diante da mulher, a mulher se torna muito complexa. O nosso ser é muito complexo. E a gente não precisa ficar destrinchando isso. A gente não precisa ficar de mimimi com isso. Basta a gente entender que nós temos momentos, que nós vivemos fases. Então foi por isso que eu criei essa série Mulheres de Lua, que já tem vários vídeos e eu falo neles sobre femininidade, falo sobre relacionamentos e falo sobre comportamentos. E serve tanto para você que está solteira, que é jovem, ou que já está casada, ou que já é uma idosa. Nunca é tarde para gente aprender. Aprender devia fazer parte do nosso ser diariamente. A gente tinha que dedicar 1 hora por dia, todos os dias, para aprender, para se autodesenvolver. Ixi, aí sim ninguém segura a mulher se ela tivesse esse comprometimento e tivesse essa disciplina. Hoje eu quero falar sobre quais são as suas regras. Vocês sabiam que a mulher, desde quando ela conhece um rapaz, ali desde o início do relacionamento, ela deve impor as exigências dela, ela deve impor aquilo que é valor para ela, aquilo que ela acredita que vai prejudicar, que vai deixar ela triste, ela deve falar isso logo no início do relacionamento. E você sabia que os homens com uma masculinidade saudável, eles gostam de saber quais são as exigências da mulher? Homem gosta. Homem gosta de saber qual é o mapinha ali rodoviário para ele te fazer feliz, para ele deixar você bem, para ele ter ali a masculinidade dele, que é um homem com uma masculinidade saudável, ele tem prazer em prover a mulher, ele tem prazer em vê-la feliz, ele tem prazer em proteger. Então, esse homem com essa masculinidade saudável, ele vai acatar as suas exigências com muito amor, com muito carinho e com muito valor. Porque só uma mulher de valor, de muito valor, que ela tenha por ela mesma, é que consegue chegar ali nos primeiros encontros e já começar a falar o que incomoda e o que não incomoda. E se porventura você conhecer um rapaz, que seja esse rapaz aí todinho, ou Nutella, ou leitinho, que as pessoas andam falando aí, se você conhecer um rapaz leitinho, por exemplo, quando você começar a falar para ele o que você quer, se ele não tiver o mesmo propósito que você, ele já vaza da sua vida, ele já sai da sua vida, ele vai procurar outra que ele possa enrolar, você não. Então, não fique esperando para falar, não fique esperando para impor. Eu falo impor, mas não é no sentido de mandar, é de você falar mesmo aquilo que é valor para você, aquilo que é uma exigência de você, porque isso demonstra claramente o que você espera de um homem, o que você espera de um relacionamento. Então, se você ficar esperando aí conquistar esse rapaz para depois, colocar as garrinhas nele, pode ser tarde. E tarde principalmente para você que já saiu com ele, já se apaixonou por ele, que a mulher é totalmente sentimento, já tá ali toda caidinha com ele, e aí você vai, minha regra é essa. E aí ele vai falar, essa mulher já tá na minha, então não tô nem aí não.
A não ser, né, que eu vou falar aqui mais pra frente, que é quando você já tá com uma pessoa e quer começar a impor as suas regras. Já vou falar, já já. Mas por enquanto eu quero falar pra você que tá solteira, que tá conhecendo um rapaz agora. Então não espere para colocar aquilo que é, colocar diante dele, aquilo que é valor pra você. Aquilo que é importante para você. Porque se ele não tiver a fim de compromisso, ele vai sair fora, ele vai vazar. Então hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo muitas mulheres cansadas, eu vejo mulheres exaustas, eu vejo mulheres com casamentos frios, fracassados, mulheres que estão passando por muitas dificuldades emocionais, mentais, não conseguem lidar mais com aquela situação, vão falar, e os caras não querem nem saber, e elas vão ficando caladinhas, aquela sujeira ali vai indo para debaixo do tapete, Isso é um grande erro. É um grande erro, que chega uma hora que essa sujeira vai explodir. Ela vai explodir, vai acabar sujando tudo e todos à sua volta. Então, não espere para você começar a falar. Eu li um livro uns anos atrás do Steve Harvey. Acho que é esse mesmo o nome dele. O nome do livro eu não estou lembrada agora. Mas eu sempre lembro desse livro dele, porque ele é um comediante, e ele disse que depois do divórcio dele, ele se tornou um homem muito mulherengo. Então ele tinha vários contatos, ele saía com várias mulheres, até que um dia ele conheceu uma mulher. E aí eles se conhecendo, ele convidou ela, eles moravam em cidades diferentes. Ele convidou ela para ir pro apartamento dele e tal, e visitar ele, e ela topou, eles já estavam saindo. Então, ao chegar no apartamento dele, tava lá, ele tinha preparado um jantar e tal, e aí o telefone dele toca e ele discretamente sai da mesa e vai atender o telefone em um outro cômodo, porém ela ouve o que ele estava falando, que era... que quando ele passasse por aquela cidade, que ele ia fazer uma visita para essa mulher que estava ao telefone. Então, quando ele retornou, desligou o telefone e retornou à sala, ela já estava em pé, com a mala dela pronta e com a necessaire dela na mão. E aí ele olhou para ela e falou assim, peraí, o que está acontecendo? Não, onde você vai? E ela simplesmente falou para ele assim, o seguinte, que ela não seria estepe de ninguém, que ela não seria tapa-buraco de ninguém. Então ela falou para ele, olha, não sou o seu passatempo e muito menos o seu estepe. Acho que você não está pronto para tudo que eu tenho a te oferecer. Ele disse que ele ficou louco, aí que ele falou, é ela mesma, é ela que eu quero, é ela que eu amo, e ficou louco e pediu desculpa. E aí foi que ele percebeu que ele precisava disso, ele precisava dessa regra, ele precisava dessa imposição para ver primeiro que ela era uma mulher única, para ver que ela era uma mulher de valor, porque se fosse uma outra que queria conquistar ele, ia fingir que não estava escutando, né? E depois que tivesse ali conquistado, começava a colocar as garrinhas para fora. Ela não. Ela foi direta e ela já falou ali o que ela queria, sem muitas voltas, sem muitas exigências. Então, ele ficou desesperado. E ele fala, e eles se casaram, que ao longo do casamento, ela foi falando para ele o que ela queria. Ela queria um homem que fosse parceiro, um homem que lutasse acima de tudo pelas necessidades da família, que fosse amada. Ela queria ser tratada como uma dama, queria que ele puxasse a cadeira para ela, queria que ele abrisse a porta do carro para ela. Então ela foi, ao longo da trajetória deles, impondo as exigências dela, mostrando a ele as exigências dela. E ele achou isso ótimo, que é como se tivesse, ele disse, um mapa virtual, onde ele sabia exatamente fazê-la feliz. E quando a pessoa, o homem, está disposto a estar ao lado de uma mulher, gente, ele é capaz de fazer
tudo por essa mulher. Ele é capaz de fazer um monte de coisa para essa mulher. E aí, se você falar para um cara assim, que você está começando a sair agora, olha, eu não sou o seu passatempo, muito menos seu step, eu acho que você não está pronto para tudo que eu tenho a te oferecer. Se o cara no outro dia some, é porque ele não estava pronto mesmo. É porque ele não estava afim ele não estava com o mesmo interesse que você. Ele não estava. Ele queria o quê? Uma noite, se aproveitar ou ir ficando. Eu recebo perguntas lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, as pessoas falando, eu tava ficando com um cara há 6 meses e agora ele sumiu faz 1 semana, você acha que eu devo fazer a mesma coisa quando ele aparecer? Você acha que eu devo arrumar outra pessoa para passar ciúme nele? Não, gente, para. Vocês têm que saber o que vocês querem. Se você souber o que você quer, você nem vai enrolar com a cara assim. Você vai saber que esse tipo de homem não quer compromisso. 6 meses ficando, o máximo que a gente fica, sei lá, é 1, 2 meses, não rolou nada, vaza. Então a gente tem que ter bom senso para entender o seguinte, que as coisas têm o seu tempo. Se você ficar aí achando que vai conquistar, inclusive conquistar a energia masculina. A mulher seduz, quem conquista é o homem. É o homem que tem que vir, é ele que tem que se esforçar para saber. Antigamente, sabe como que as mulheres conquistavam? Elas simplesmente, quando elas chegavam em algum lugar, conquistavam não, né? Como elas seduziam, porque depois a parte da conquista era a parte do homem. Elas seduziam o homem da seguinte forma. Primeiro elas tinham que se mostrar, elas tinham que ser vistas. Então ela passava ali perto de um homem ali e deixava o lenço cair. Então, é aquela famosa jogada de lenço. Ela deixava o lenço cair perto dele e se ele fosse um homem gentil, se ele fosse um homem ali com uma masculinidade saudável, o que ele ia fazer? Ele ia pegar o lenço para ela. Porque homem leitinho e grosseiro, estúpido, tem, a vida inteira teve e vai ter. Então, o cara que ela se interessou, se abaixava para entregar o lenço a ela e ela olhava bem dentro dos olhos e dava aquele super sorriso. Só isso. Ela se conectava com ele, ela demonstrava para ele que estava interessada dessa forma. E agora, o que acontecia? Ele que lute para conquistá-la. Ele que lutava para chegar perto dela, para pedir pai em namoro, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que aprender a falar, aprender a seduzir, parar de ficar correndo atrás de pessoas que não nos querem, pessoas que não querem estar com você. Outra coisa que eu vejo muito, sabe o que é? São homens falando para mulheres que não estão prontos para relacionamento. Me poupe, né, gente? Me poupa, mulher do século 21 ficar acreditando, não, ele passou por um problema de relacionamento, ele foi traído, nossa, ele tem birra de relacionamento, com você, porque se ele encontrar uma mulher de valor, uma mulher que ele vê que se ele não pegar ali ela agora, que não conquistar ela ali agora, que ele vai ficar para trás, ele não vai nem lembrar que foi traído, ele não vai nem lembrar que teve trauma de relacionamento. Isso é conversa mole de cara que só quer ficar pegando, que só quer ficar ficando. Aí sabe o que ele faz? Como ele falou pra você que não quer compromisso, como ele falou pra você que tá com trauma, ou seja, vai dar margem pra ele fazer o que ele quiser sem você poder cobrar nada dele, porque ele já deixou bem claro. Por que o homem pode deixar bem claro aquilo que ele quer e você não? Por que você não pode falar pra ele então, assim, quando ele vem com essa conversa mole aí, essa conversa fiada pra te pegar, pra ficar com você, pra te levar pra cama, você não fala pra ele a mesma coisa? Olha, então, infelizmente, nós não vamos dar certo, porque eu quero justamente o oposto. Eu quero alguém que me complemente, eu quero alguém que esteja ao meu lado, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me trate como uma dama, assim como eu mereço. Eu tenho muito para oferecer para um rapaz que me amar de verdade. Pronto. Se a fichinha dele cair ali, ele vai querer você. Opa, isso aqui tá diferente.
Isso aqui não é aquelas que eu falei, se me engana não. Ou senão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai partir para outra. Ele vai pegar a outra, que quando ele vem com essa conversa fiada de trauma, a outra vai acreditar. Ai, Rubem, mas é verdade, ele foi traído, ele teve maior trauma. Tá, quem não foi? Quem nunca? Quem nunca sofreu uma decepção amorosa? Mas isso não é motivo para sair enganando outras pessoas. A pessoa quer ficar, então fica, mas sem essa desculpa aí de traumazinho, de que não tô pronto para um relacionamento. Aí ele faz assim pra mulher, sabe o que ela faz? Ela larga festa, ela larga até um cara que às vezes ela tá ficando ali, conhecendo ali, pra ele sair correndo atrás desse. Nossa, ele não tá pronto para um relacionamento, mas ele quer ficar comigo, ele tá me chamando. Agora é a hora, eu vou fazer a borboleta paraguaia aqui, vou pegar ele vai ser meu, esse cara vai ser meu. Torna um desafio para essa mulher pegar esse cara só porque ele disse que não estava pronto. Torna um desafio. Então vamos parar com isso. Você só está perdendo seu tempo. Pode ser que você pegue, mas você vai ter muitos problemas ainda pela frente, porque quando você pegar, você vai ficar com medo de falar, de impor suas regras, vai ficar com medo dele vazar. Então você vai se calar e vai começar a jogar sujeira por debaixo do tapete, certo? Então, os casamentos de hoje está acontecendo muito isso. Eles estão assim saturados. Por quê? Muitas mulheres hoje em dia estão muito carentes e muito dependentes emocionalmente. Por isso que eu ensino totalmente o oposto. Você se tornar uma mulher feminina e independente emocionalmente. Isso são aulas todas que eu dou no meu curso Feminino Independente. Porque as mulheres de hoje em dia, elas estão com a autoestima lá embaixo. Elas estão muito carentes. Elas estão com as energias masculinas muito altas. Elas estão vivendo a dependência emocional porque não tem coragem de impor os seus limites, impor as suas regras, falar das suas exigências, porque começa a falar que homem tá escasso, que homem bom não se encontra, ou fala que todo homem é isso, todo homem é aquilo, e vai vivendo aí, ó, esse looping de insatisfações, esse círculo vicioso de dedo podre. Todo dia escolhe uma pessoa que faz ela sofrer, todo dia. Por quê? Porque tá aceitando migalhas. Quando você entender a sua importância, quando você entender o seu valor, minha amiga, esse cara que foi chegando pra você e falar aí essa conversa fiadinha aí, ó, de que não tá pronto pra relacionamento, vamos ficando, ai, adorei te conhecer, vamos ficando pra ver o que dá, essa conversinha aí fiada, dá certo não dá certo. E agora, pra você começar então, pra você que já tá já tá casada, pra você que já tá em um namoro aí há muito tempo, como você faz para você começar a impor as suas regras? Não dá para você de repente parar e falar assim, olha, a partir de agora você vai fazer isso para mim. A partir de agora você vai abrir a porta do carro para mim. Não dá, não é assim que funciona. Não é assim. Primeiro você vai ter que trabalhar muito a sua feminilidade. A sua mudança vai começar com você próprio. Logo que eu conheci meu esposo, eu não lembro se a gente estava no segundo ou no terceiro encontro, eu lembro que ele marcou de me encontrar, pra gente passear, marcou de me pegar em casa 8h30. E aí 8h30 eu estava impecável para ele, cheirosa, esperando ali aquele encontro. E aí quando deu 9 horas, eu já estava assim, apreensiva, já estava meio irritada, e passei uma mensagem: você vai demorar? Ele me respondeu assim, ó, não, já tô indo. Isso era 9 horas. Quando deu 9h30, eu passei a seguinte mensagem para ele: olha, não vou mais sair, né? Outro dia nos falamos. Ele, não, espera, eu já tô indo. Não respondi mais as mensagens. 15 minutos depois, ou seja, 15 para as 10 já, né? Quase 2 horas ali atrasado, ele chegou em casa, na minha casa, e aí nós fomos conversar e tal, mas isso nunca mais se repetiu. Ele nunca mais me deixou plantado, nunca mais me deixou esperando, porque ele entendeu que isso era um valor para mim.
Pontualidade é um valor para mim, eu não sei se é para você. Então, muitas vezes, se eu tivesse deixado ali passar, não, a gente está se conhecendo, ele é um cara bacana, ele é um cara legal. A hora que ele chegar, depois eu falo para ele, se acontecer de novo eu falo, e ficar ali apreensivo, esperando. Aí o cara chega, sai de cara feia, de cara amarrada e pergunta: amor, o que aconteceu? O que foi? Você, nada. Fica ali com aquela cara amarrada a noite inteira, mas não tem coragem de falar o que está acontecendo. Fala logo, mulher. Fala logo e fala no início do seu relacionamento que se a pessoa for de ficar com você, ela já vai ficar logo. Ela já vai entendendo o que é valor para você e o que não é. Então, essa mulher que já está casada, essa mulher que já está namorando há tempos. Então, a gente está vivendo hoje em dia um mundo de muita energia masculina. Então a gente tem trabalho, a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem um monte de coisa para organizar, tarefa com o menino para fazer, é muita coisa, compra de supermercado, padaria, açougue, é muita coisa em cima da mulher. Se você não começar a pedir ajuda para o seu marido, ele também não vai entender que você precisa de ajuda. É igual o exemplo que eu dei num dia, um vídeo desses, ali um cara mega forte, 150 quilos, descarregando um caminhão de pedra. Ele vai pedir ajuda, me ajuda a descarregar aqui, pede ajuda para uma mulher. O que essa mulher vai olhar para ele e falar? Tá louco? Eu vou descarregar pedra? Aí o seu tamanho, isso é serviço para você. Agora, eu vou te falar que esse exemplo muda. Você é o homem da sua casa. Você que trabalha, você que cuida de tudo, você que organiza as finanças, as viagens, tudo. Você que é tudo. Quando você pede ajuda pro seu marido, ele fala: ai, credo, você só chega perto de mim para reclamar. Não, pelo amor de Deus, você dá conta de fazer isso tudo? Você é esse daí, ó. Esse homem grandão aí, forte, carregando as pedras. E o seu marido tá na energia feminina, tá achando que não pode te ajudar. Só que tudo isso, gente, é conversado. Tudo isso é combinado, são acordos. Então, como você sai aí desse grandão de 150 quilos que carrega pedra aí durante o sol quente para uma dama? Para uma mulher delicada, para uma mulher sensível, para que o seu marido possa te enxergar como essa mulher delicada, como essa mulher sensível, essa dama que você quer ser. Então, para você que já está casada, ou namorando há um tempo, ou sei lá, em uma união estável, o que você tem que fazer? Você tem que começar a se tornar a mulher que você precisa ser para ele te enxergar. Você tem que deixar dessa casca grossa de energia masculina aí, desse grandão aí de 150 quilos e começar a ser aí a mulher, a delicada, a gentil. É um processo. Como você começa isso? Com autoconhecimento. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer um curso. Não adianta só você ficar vendo vídeos na internet, pescando uma dica aqui, outra dica ali, porque aí você não vai ter firmeza e nem consistência naquilo que você vai aprender. Hoje você aprende uma coisa, amanhã você aprende outra, depois de amanhã você aprende outra. Quando você viu, sua cabeça já está uma salada de fruta e você não consegue colocar nada em prática. Justamente por isso, porque não teve consistência no seu aprendizado. Então você vai ter que abrir a mão no seu bolso para fazer um bom curso. Inclusive tem o meu curso Feminino Independente, que no momento não estão com vagas abertas, mas já eu vou abrir vagas. E se não for o meu curso, faça outro curso. Vai aprender sobre as energias, vai aprender sobre feminilidade, vai ler livros, vai colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Só que antes de você começar todo esse processo de transformação para melhorar a sua vida, para melhorar o seu casamento, você tem que saber de uma coisa. Você tem que saber o que você quer. Que tipo de homem você quer ao seu lado? Que tipo de mulher você quer se tornar? O que você gostaria que o seu marido, o seu companheiro fizesse por você? O que alimenta a sua satisfação pessoal? Então você tem que saber muito bem o caminho que você quer ir para você poder traçar um trajeto. Nesse trajeto é que você vai aprender, que você vai se desenvolver.
Quando você começar essa mudança, essa feminilidade for brotando no seu coração, ele vai notar, ele vai perceber, e aí você devagarzinho pode ir colocando, impondo as regras para ele, as exigências para ele. Por exemplo, se você não gosta que ele se atrase, que ele demore para arrumar, ou que ele não sei o que, se vocês forem solteiros, que ele te dê o bolo, ou que ele atrase muito, como aconteceu comigo, então você vai aprender o canto da sereia, a forma, porque antes de impor as regras, antes de falar das suas exigências, você tem que aprender o como, porque não adianta você chegar lá e falar, não tolero isso, não admito isso, de agora em diante, você vai fazer dessa forma. Não funciona assim. Não funciona à base do grito. Não funciona. Ainda mais que usar desse artifício aí é energia masculina. É justamente o que a gente não tá querendo aí nos relacionamentos. Quero que você resgate a sua energia feminina, a sua feminilidade. Então o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele que hoje em dia, por exemplo, a vida é muito corrida, que todo mundo é muito ocupado, mas que você preza a pontualidade e que para não se atrasar, talvez fosse o caso de ele sair até um pouco mais cedo, para se houver algum contratempo, ele conseguir estar ali naquele horário marcado. E você vai falar para ele que se porventura não der certo, ele se atrasar no trabalho, ele tiver algum imprevisto, que basta um telefonema que tá tudo certo, que você não é uma mulher incompreensível. Viu que tem uma forma certa de falar, não quer você brigar, falar que não tolera nem nada? Principalmente para você agora, olha uma forma que eu vou te dar. Isso aqui é uma coisa, é uma chave mestra. Anota bem isso daí, até porque eu já tive filho, eu tenho filho e já usei dessa estratégia também, que é o seguinte, quando você conhecer um cara e você tem filhos, ou um filho ou mais, não sei, então já fala pra ele. Já fala pra ele logo de cara que você tem filho, que filho pra você é muito importante, que eles estão em primeiro lugar, e vai deixar claro pra ele o seguinte, que você não vai estar disponível pra ele 24 horas. Sabe por que muitas mulheres fazem? Elas têm filhos, eles até sabem que ela tem filho, mas ela não apresenta esse filho nem nada, porque não sabe se vai dar certo, até acho bom, porque resguarda um pouquinho a criança. Até aí tudo bem. Só que o que começa a acontecer? Ela tá pronta pra balada, ela tá pronta pro cinema, ela tá pronta pro shopping de fim de tarde, ela tá pronta pro pagode, ela tá pronta pro show na pecuária, ela tá pronta pra tudo, tudo. O primeiro dia que ela não pode ir, porque o filho adoeceu, ou a avó não pode ficar, ou a babá deu um bolo, ela vai chegar pra ele e falar assim, olha, infelizmente eu não vou poder sair com você hoje, porque eu não tenho com quem ficar meu filho, não tenho o que. Aí você já tá saindo com ele à mesa, e ele vai falar assim, mas como assim? Ué, seu filho nunca foi impedimento pra gente? Ou seja, ele quer ficar com você, porque quando você fala da sua família, das suas necessidades como mãe, ele já não entende. Ou se não ele entende, sabe o que ele faz? Sai escondidinho, vai aí pra esse lugar sozinho, sabe? Fala pra você, ó, não tenho culpa, eu não vou ficar aqui com você. Agora, se você tivesse falado para ele desde o início que você tem filho e que isso é um valor para você, que isso é muito importante, que ele vai ter que entender as suas necessidades como mãe, até porque os seus filhos estão em primeiro lugar, ele vai ter clareza se ele vai querer isso para a vida dele ou não. Se ele não quiser, gata, ele vaza na hora, e aí você vai ter oportunidade de conhecer uma pessoa que faz lá a mesma coisa, que você tem filho. Seu filho está em primeiro lugar, que isso é importante para você, que você espera de um homem o quê? Construir uma família. Então não fica com medo que aquele lá é o único, que aquele lá é o príncipe encantado, que você primeiro tem que conquistar, que você primeiro tem que passar por cima de você, das suas necessidades, dos seus valores para conquistar esse cara. Ele, quando ele não quer nada, ele fala. Então, e se você quiser, eu acho bom você começar a falar de uma forma bem clara e bem segura. Então, ao invés de você dizer isso que eu tô falando, olha, você não entende minha posição como mãe, você é incompreensível, não vou tolerar isso, você já evita isso e fala logo de cara. Você tem filho e que isso é um valor para você. Então, quero que vocês coloquem uma coisa na cabecinha de vocês. Querem
que o homem de vocês esteja primeiro na masculinidade equilibrada, querem que o homem ajude vocês, que ele entenda vocês, que ele proteja vocês, que ele saiba prover a família, que ele saiba conduzir o clã de vocês. Vocês querem isso? Então a mudança vai começar primeiro com vocês. Vocês se transformando numa dama, porque não tem como ele tratar uma dama, tratar uma mulher que ele enxerga como se fosse aquele grandão lá descarregando pedra. Ele não vai ter prazer nenhum em abrir a porta de um carro para um homem gigante de 150 quilos. Então, primeiro vamos baixar essa masculinidade dentro de você, mulher. Vamos ser mais femininas, vamos despertar a feminilidade, a gentileza, o amor próprio, a autoestima. Vamos viver fluindo. Tudo isso é processo, é aprendizado, é autodesenvolvimento, é autoconhecimento e é totalmente possível. Então vamos desenvolver isso. Quando ele perceber que aquele grandalhão não é aquele grandalhão, e sim a esposa dele, que ela tá mais bonita, que ela tá mais sensível, que ela tá mais sensual, que ela tá mais isso esquenta o casamento, esquenta o relacionamento sexual. Isso acontece assim natural. Aí sim você vai poder começar a usar o canto da sereia para falar aquilo para ele que te incomoda. Falar de uma forma na sua linguagem, com amor, com calma, com gentileza. E ele vai estar tão surpreso com as mudanças que ele está vendo ali na casa. Uma casa mais cheirosa, uma casa mais limpa, uma casa mais arejada, uma casa mais feliz, alegre, que ele não vai ter problema algum em te ajudar. Ele não vai ter problema algum em querer te ver daquele jeito, querer ver bem, te ver bem. A mulher é a identidade da casa, a mulher é a identidade do lar. Nunca esqueça disso, nunca. A mulher é uma mulher complexa, ela é de fases, ela é de lua. E o homem é simples, o homem é sol, sol nasce sol todo dia. Lua não. Uma semana nasce uma lua, na outra semana nasce outra lua, e a gente precisa entender os nossos ciclos, as nossas fases, até para explicar isso para eles poderem também entender. Então, olha, eles tendo ali, ó, o mapinha virtual de como ele vai te fazer feliz, de como ele vai te fazer se sentir amada, de como é ser tratada uma dama, de como é importante a família para você, os horários para você, como é importante tudo num todo. Você vai ver o quanto vai ficar fácil, quanto a sua vida vai diminuir essa carga pesada, esse fardo que você anda carregando sozinho. Tá bom? Então, eu fico por aqui, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Compartilhe aí com suas amigas, porque muitas delas podem ser que não tenham acesso aos meus vídeos, mas você tem. E você, compartilhando, vai estar ajudando alguém que às vezes você nem sabe que tem esse problema, porque às vezes esconde muito. Então, compartilha e ajude, tá bom? Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.